misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã, seu poder. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas ofertas e o nosso dízimo. Pai, muito obrigado pelo coração, Senhor, que se propôs a contribuir. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja. Que o Senhor possa levantar pessoas, Pai, com o coração disposto a servir, com o coração disposto, Senhor, a contribuir, e com o coração, Senhor, que tenha, meu Pai, a amabilidade pela Tua obra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que possa abençoar as pessoas, Senhor, que estão ofertando, e as pessoas que não puderam ofertar também, que o Senhor possa contribuir, que o Senhor possa possibilitar que essas pessoas tenham para contribuir. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha multiplicar esse dinheiro, que o Senhor venha, meu Deus, dar sabedoria e discernimento para as mãos que vão administrar esse dinheiro, para que possa ser administrado, Senhor, da melhor maneira, do melhor modo. Pai, essa é a nossa oração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem criança aqui na Lagoinha? Deixa eu ver as crianças. Vem cá, crianças, nós vamos orar por vocês. Tem mais criança lá, já tem algumas lá. Aleluia. Estenda sua mão para cá, meus irmãos. Vamos fazer uma oração pelas nossas crianças, para que elas sejam ministradas pela palavra de Deus. Quando as nossas crianças são levadas para lá, meus irmãos, não é com o intuito de tirar elas da igreja, pelo contrário, é com o intuito de que elas sejam ministradas de uma maneira que elas possam enraizar a palavra de Deus no coração delas. Senhor, nós apresentamos a Ti nossas crianças, que elas sejam ministradas, Pai, pela Tua palavra, de uma maneira que elas possam compreender, meu Deus, e ser edificadas, que elas cresçam, Senhor, não só em estatura, mas também em conhecimento, em sabedoria, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as pessoas que estão, meu Deus, lá ministrando sobre a vida delas, que o Senhor possa cada dia mais capacitá-las, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, queria convidar agora o pregador dessa noite, vai trazer uma palavra abençoada, vinda quentinha do céu para vocês. Faz favor, meu querido, estenda suas mãos para cá, vamos fazer uma oração para ele. Senhor, nós apresentamos a Ti o Teu servo, Pai, que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor possa trazer, meu Deus, para a Tua igreja, aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, que nós possamos ser ministrados por essa palavra, e que ela possa transformar as nossas vidas. Meu Deus, nós queremos que a Tua palavra não volta vazia, antes, Senhor, ela refaz a estrutura de todo o nosso coração. Nós cremos, Senhor, que sairemos daqui preenchidos pelo Teu amor, preenchidos pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, usa o Teu Filho mais uma vez, para falar aquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Graças, paz, queridos, boa noite. Queria que você pegasse a sua Bíblia, você levantasse ela, vamos fazer nossa confissão de fé. Levante ela, vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Que eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e que estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Agora bem alto, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Amém. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento da palavra. Em nome de Jesus, nós damos liberdade para a palavra e para que o Espírito trabalhe em conjunto nos nossos corações e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que eu seja um bom garçom para os meus irmãos essa noite, que eu possa entregar uma palavra dos céus para eles e que a glória seja sua. Eu oro em nome de Jesus pelo Espírito Santo, trazendo essa palavra de uma forma pessoal no coração de cada um dos meus irmãos, Pai. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, queridos. Que alegria estar aqui com vocês, amém? Eu queria que você, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, os visitantes. Eu sou um dos voluntários dessa igreja, para a glória do Senhor. E eu tenho no meu coração uma palavra, e eu quero que você pegue essa palavra por pessoal. Toda palavra que nós ouvimos da parte do Senhor, ela é direcionada para nós, se você ouve ela, amém? Mas hoje, mais do que nunca, eu quero que você pegue essa palavra por pessoal. Porque você está aqui e muitas vezes a gente está no culto ouvindo uma pregação, você fala: nossa, se fulaninha tivesse aqui ia ser uma bênção ela ouvir essa palavra. Se fulano tivesse aqui ia ser uma bênção ele ouvir essa palavra. Não é não, é para você mesmo. Porque se fulaninha tivesse que ouvir, ele estava aqui. Mas como você está aqui, essa palavra é para você. E eu quero também, além disso, eu quero trazer mais um fator. Eu tinha pedido para o pastor que eu não pregasse mais nesse ano. Não queria mais pregar em nenhum culto. Que eu já estou com o curso da intercessão e a gente tem trabalhado nisso. Toda semana eu falei: pastor, não quero mais culto fé nem culto domingo, não quero mais pregar esse ano. A não ser que precise, mas no meu coração que não precise, precisou. Então, queridos, é uma oportunidade dos céus, porque eu realmente não queria estar aqui, essa mensagem eu não queria trazê-la, então é um alinhamento dos céus para você. Então pega essa palavra por pessoal mesmo, porque é para você escutar mesmo, e para eu pregar, querendo ou não. Quero que você abra comigo em Salmos, no capítulo 139. O título dessa ministração é Considerando a Presença do Senhor. E eu quero comentar com vocês um pouquinho, Eu sempre gosto de falar que eu não ministro, a gente conversa um pouco, Então a gente vai conversar um pouquinho sobre um atributo de Deus. Presta um pouquinho de atenção no que eu vou falar. Pessoal aí que fez o curso Start, a nossa aula 4, Se você não fez o curso Start, vamos fazer o curso Start. Lá na aula 4 a gente fala sobre os atributos de Deus. E existem 2 tipos, eita como prega, pô, virar pregador. Nós temos 2 tipos de atributos de Deus, de classificação dos atributos de Deus. O que é atributo, Daniel? Uma característica do caráter de Deus. E existem 2 atributos: incomunicáveis e comunicáveis. Incomunicáveis são atributos que são apenas Deus que tem, e Ele não compartilha com mais nenhuma das suas criaturas. Como por exemplo, onisciência, onipotência e onipresença, imutabilidade também. Essas coisas apenas Deus tem no seu caráter, homem nenhum mais tem. Então só Deus é o Todo-Poderoso, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Amém? E só Deus sabe de todas as coisas. E existem os atributos comunicáveis, que são atributos que Deus compartilhou comigo e com você, com a sua criação, em algum momento, em alguma forma. Como, por exemplo, a santidade. Deus nos chama para sermos santos, Ele compartilha disso com a gente. Nós somos 100% santos que nem Deus é? Não, porque tem dia que você acorda que só Jesus não causa. Tem dia, amados, que você, tem dia que a gente parece lembrar que é crente, e você erra, e a gente desliza, cometemos falhas. Nós não somos 100% santos, nós estamos crescendo em santidade, mas Deus é 100% santo. Então santidade é um atributo comunicável, que Deus compartilha com o homem em algum momento. Amém? Amém. Dito isso, eu quero falar hoje sobre a onipresença do Senhor. O fato de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós associamos a presença do Senhor ao mover do Espírito Santo. E são duas coisas diferentes. A gente não pode, quer dizer, a gente associa, de fato está ligado porque é o Espírito Santo, mas se há uma profecia, se há um culto que a gente ora um pouquinho mais, e vem, a gente chora, e a gente se rende diante do Senhor, tem profecia, tem palavras de sabedoria, tem palavras de conhecimento, você tem uma visão, o louvor está um pouco mais animado ali, a gente se derrama mais, e o nosso corpo físico sente alguma coisa, por assim dizer, a gente associa isso à presença de Deus, e não é necessariamente, porque a presença do Senhor está em todos os lugares, em todo momento, quer você sinta, quer você não sinta. Então a gente não pode associar a presença, ou melhor, a gente pode, mas não pode só associar ao mover e à manifestação do Espírito Santo. Porque de fato, quando tem dons em manifestação, sinais, prodígios e maravilhas dentro da igreja, é a presença de Deus se manifestando, é uma manifestação do Espírito Santo, mas não é só nisso, porque num culto que ninguém cai no chão, que ninguém chora, mas que a palavra é ensinada, pronto, a presença está ali, você não sentiu um arrepio, você não se tremeu todo, ninguém caiu no chão babando, mas a presença estava ali, porque de fato a presença nos acompanha em todos os momentos. De fato, a presença do Senhor está em todos os lugares, agora mesmo, amanhã e depois de amanhã. E Davi escreve muito bem isso no Salmo 139. Então a gente vai pontuar um pouquinho sobre isso. Eu pesquisei o que significa onipresença no Google mesmo, no dicionário. Onipresença, é quem é onipresente, que está presente em todos os lugares, em todas as partes. Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Pronto, a gente podia fazer uma ministração só desse versículo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se desarme. Abaixa as armas. Tira a resistência. Porque muitas vezes, amados, eu já vi muitas pessoas que têm medo de orar. Pessoas que têm vergonha de orar. Pessoas que têm vergonha de desabafar com Deus. Mas como assim eu vou falar com Deus essa situação que eu não gosto? Como se Deus não conhecesse você. E como se Deus de fato não soubesse o que está passando na sua vida. E para quem melhor do que Deus para nós falarmos das nossas frustrações, dos nossos sonhos que estão um pouquinho atrasados, que a gente já queria que tivesse acontecido e não aconteceu ainda. E muitas vezes, amados, a gente tem essa reserva, esse medo, esse gelo de não se achegar diante da presença do Senhor em oração e começar a rasgar a verdade. E é interessante porque a gente tem muita facilidade de botar para fora tudo que a gente está sentindo, que a gente está pensando para o nosso melhor amigo, para a nossa melhor amiga, para aquela amizade que você tem muita consideração, e a gente fala tudo para essa pessoa, mas para Deus não. Mas como que para Deus eu vou falar isso? Ele já sabe.
Então quando nós temos a ciência, quando nós temos o conhecimento de que a presença do Senhor nos acompanha e que Ele sabe de todas as coisas, a sua vida de oração fica mais fácil. Porque você não precisa, amados, de um molde, de uma fórmula, de uma big regra. Você não precisa começar, excelentíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro agora na tua presença. Nada contra se você faz isso. Mas quando Jesus vai ensinar a orar aos seus discípulos, como é que é o negócio? Pai Nosso. Acabou. A gente precisa entender que Deus, amados, para nós que somos filhos, do nosso momento de intimidade, do nosso momento de oração, Ele é antes de qualquer coisa nosso Pai. E pai e mãe a gente conversa mesmo. Eu sei que existem situações muito diferentes de família. Talvez você não tenha tido uma boa mãe, você tenha uma relação ruim com o seu pai. Talvez esse contexto família seja um pouco conturbado. Mas geralmente família a gente fala o que tem que falar. A gente chega rasgando mesmo, falando, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falo, mãe, socorro. Ela fala, lá vem, ela no WhatsApp. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus. Ela fala, Daniel. A gente não tem vergonha de falar, né? Eu ligo pro meu pai e falo, pai, então. Aí meu pai fica quieto, tipo, e lá vem, né? Segura a emoção. A gente não tem dificuldade de falar com os nossos pais, com os nossos amigos, mas com Deus parece que tem. E amados, Deus sabe. Se desarma aí. Comece a falar com o Senhor dos sonhos que ainda não aconteceram. Comece a falar para o Senhor, melhor dizendo, com o Senhor antes de homens, das frustrações que você tem. Porque não vem falar para mim que você está 100% com todos os seus sonhos cumpridos, com todas as suas metas realizadas, sem nenhum desafio. Para cima de mim, não. Você tem alguma coisa que você quer melhorar. Você tem uma meta que você quer bater, seja profissional, seja ministerial, seja de relacionamento, seja de viajar, quero conhecer São João, quero conhecer Tiradentes, não fui ainda. Amados, fala para o Senhor qual é a sua frustração. Fala para o Senhor qual é o problema. A gente precisa se desarmar um pouco, porque a gente está muito armado para falar com o Senhor. Isso não pode acontecer. Para nós que somos filhos, para nós que somos igreja, nós não podemos ter esse impedimento, esse freio, sabe? Esse freio, essa palavra que eu não sei qual que é, esse é um freio, que a gente tem que se achegar diante do Senhor, como se de fato Ele não conhecesse todas as coisas. Verso 2 e 3, vamos ler de uma vez só. Vamos ler um de novo, né, para criar o contexto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. E amados, não tem como fugir de Deus. Não tem. Você pode tentar. Eu já tentei. Vou compartilhar um testemunho com vocês. Quando eu me mudei para São Paulo, eu era estagiário, fui fazer estágio numa empresa em São Paulo, e eu ia ficar 4 meses nesse estágio, até então. E eu lembro que tinha uma igreja do lado da casa onde eu estava morando. Eu falei, nossa, eu vou congregar nessa igreja, porque é só 3, 4 meses, um pouquinho só, né? Eu fico aqui. E fui ficando. Aí deu 1 mês, fui ficando, deu 2 meses. E eu tinha falado para o Senhor, Senhor, eu não vou servir nesta igreja. Não irei pregar, não irei para intercessão, não vou. Eu vou tirar férias, né? Falei, eu vou para Deus, vou tirar férias, né? Mas sabe, amados, não tem como você fugir de Deus. E eu lembro, amados, que a líder do diaconato lá, Ivone, ela é um amor de pessoa. Eu estava num culto muito tranquilo, muito de boa. Num domingo assim desses, assim. Ela chega do meu lado e fala, ei, essa semana vai ter culto caseiro lá em casa. Você não vai, não? Eu falei, que dia que é? Ela, quinta-feira, não lembro que dia que era. Eu falei, não, eu vou, era pertinho de onde eu morava. E ela disse bem assim, então você vai pregar. E saiu, andando. Eu disse, quem falou para essa mulher que eu prego? Que palhaçada é essa? Como assim? Amados, Deus tinha dito para ela. Depois eu fui conversar com ela. Falei, mas que história é essa? Ivone, me ajuda aí. Ela, não, Deus falou que você ia pregar. E amado, não é que eu preguei mesmo? Não tem como você fugir de Deus. Porque onde você for, Ele vai estar. Você já está saindo para ir, Ele já está lá te esperando.
E eu gosto muito desse termo, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esquadrinhas, se alguém aqui trabalha com obras, com construção civil, com construção de objetos e tudo mais, eu fiz uma matéria na faculdade chamada desenho gráfico, que desenha as plantas, e uma outra chamada construções rurais. Muita oração e jejum para eu passar, porque imagina eu construindo alguma coisa, nem misericórdia. Mas a gente tinha que usar o esquadro. A gente tinha que usar uma régua muito bonitinha, que eu esqueci o nome lá, escalímetro. A gente tinha que usar aquilo para desenhar as plantas do projeto que a gente tinha que fazer. Era tudo. A Lília fez, né, Lília? Ela fez aí também. Você tem aqui desenho gráfico ou não? Tem, né? É obrigatório. Para quem faz agronomia é obrigatório essa matéria. E você tem uma régua e você tem que desenhar tudo milimetricamente perfeito. Todo 0,01 importa quando você está esquadrinhando aquele projeto. Não é que Deus sabe mais ou menos quando você, né, qual que é a sua altura. Porque se eu olho aqui para a pastora, eu falo, deve ter 1,70 mais ou menos de altura, mais ou menos. Mas esquadrinhar não é bem assim, é uma precisão das medidas. Ei, amados, Deus conhece a sua vida por completo. Ele esquadrinha a sua vida, Ele tem todas as medidas, todos os centímetros, todos os quilos, Ele tem tudo anotado. Não é misericórdia, não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento, amados, vago, não, é com precisão. E isso traz para mim e para você, quando Ele fala que conhece todos os meus caminhos e esquadrinha o meu andar, é que não existe essa história de uma vida na igreja e uma vida no mundo, porque a presença que está aqui é a mesma que está lá te esperando no teu serviço 8 da manhã, porque a mesma presença que me acompanha nesse púlpito é a mesma que está lá na UFLA, no laboratório de sementes, me esperando amanhã às 7h30. Misericórdia, 7h30 da manhã, Jesus. Por que eu marquei isso? Eu que marquei 7h30 da manhã. Pior de tudo é isso. Nas suas madrugadas, boa para quem vai acordar de madrugada, Ele já está lá te esperando. Amados, não existe isso de vida na igreja, de vida no mundo. E eu sou uma pessoa na faculdade, uma pessoa na igreja, outra pessoa no clube de futebol. Cuidado, porque se dá presença a gente não consegue fugir. Verso 4. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, e não o posso atingir. Amados, Deus sabe muito mais que as palavras que você vai dizer. Ele conhece as intenções do coração. E isso para o salmista é o que faz ele dizer, como é que ele fala até? Tal conhecimento é demais para mim. Esse caroço de feijão que eu e você temos aqui, ferve nessas horas. Não consegue entender, não consegue discernir como é que Deus consegue tamanho poder, tamanha façanha, de antes mesmo de vir a palavra no pensamento, Ele já sabe o que vai dizer, e muito mais, Ele conhece a intenção do coração. Por isso, amados, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque você não pode apenas confiar nas palavras dos homens, porque elas podem ser mentirosas, mas quem conhece a intenção do coração? Deus. Por isso que quando o Espírito Santo te guia a tomar cuidado com pessoas, por isso que nós precisamos consultar o Espírito Santo e não apenas confiar em homens, porque Ele sabe a intenção do coração que aquelas palavras foram ditas, e não apenas a palavra por si só, porque eu e você confiamos apenas nas palavras, mas o Espírito Santo não, Deus não, Ele conhece a intenção com qual aquela palavra foi dita. Por isso que nós precisamos consultar Ele, quando pessoas falam com a gente, porque muitas vezes, amados, uma pessoa pode chegar para você e falar algo que faz sentido, mas ela pode estar sendo usada pelo diabo.
Pode parecer bonito, pode parecer palavras certas, mas a intenção está errada. E como que eu e você vamos conhecer isso? Não tem como. Mas o Espírito Santo sabe. E existe lá em Romanos um versículo que diz: e todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga: eu sou filho. Logo, eu sou guiado. Então o Espírito Santo pode falar para você a intenção do coração das pessoas que te aconselham. Cuidado com conselhos que parecem bons. Veja, jogue isso diante do Senhor, para que o Espírito Santo traga para você discernimento da intenção que essas palavras são ditas. Verso 7. É 7? Já me perdi aqui. Vamos ler do 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Não é palavras, viu? Não é. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Ei, meu irmão, mais uma vez o salmista está falando, não tem como fugir de Deus, porque se você for para muito, muito, muito longe, Ele vai estar lá também. Se você estiver no pico do seu sucesso, se você estiver no ministério com muito sucesso, se você estiver na sua vida com muito sucesso, Ele está lá também. E quando estiver tudo muito ruim, quando você estiver lá no fundo do poço, Ele está lá também. E isso precisa ser real para nós, porque nós temos um péssimo hábito de associar a presença de Deus ao sucesso, como se Deus só nos acompanhasse no sucesso. Deus não é interesseiro. Ele disse que nos acompanharia em todos os momentos, e Ele nos acompanha. Quer estar tudo muito bem, quer estar tudo muito ruim, quer estar o sucesso no ministério, quer estar o ministério um fracasso. A família está boa, a família está ruim, não interessa, Ele está lá. Nós precisamos acessar esse recurso, nós precisamos considerar a presença com mais vigor, com mais força, com mais ciência, colocar esse carocinho de feijão aqui para pensar nisso, porque senão nós vamos viver vidas naturais, como se a presença não estivesse nos acompanhando. E uma outra coisa também, não deixe que sentimento de solidão te acompanhe. Nós temos vivido, amados, dias, planeta Terra, humanidade, não é Lagoinha Lavras, não, Igreja Lagoinha, não, mundo, todo mundo com depressão, todo mundo com ansiedade, todo mundo com uma tristeza que não se explica. Tem tudo na vida, mas uma tristeza que não se explica, uma solidão, está cercado de família, está tudo muito bem, mas uma solidão, uma tristeza, uma falta, uma carência. Jovens, cuidado com carências que só Deus pode suprir. Quando nós temos consciência da presença que nos acompanha, amados, nós não vamos nos sentir sozinhos, nós não vamos nos sentir desamparados, nós não vamos nos sentir abandonados, porque a presença nos acompanha, quer no dia bom, quer no dia mau, quer no alto do vale, quer do alto da montanha, no mais baixo do vale, a presença nos acompanha. E nós não podemos perder isso, meus irmãos, porque o mundo não tem esse senso, o mundo não tem essa ciência, o mundo não tem o Espírito Santo. Isso é uma coisa que para eles não tem como, é algo nosso. Nós não podemos deixar esse sentimento de solidão, essa carência dentro das nossas vidas, dentro dos nossos ministérios, porque a presença nos acompanha. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior. Deixa eu ver o tempo, misericórdia. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou,
visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Amados, deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração, e eu quero que você grave isso nessa mensagem antes de ir embora. Eu já estou acabando. Antes de você ir embora, grava isso. Abraça essa verdade. Você tem um propósito. Deus não faz nada inútil. Deus não faz zero à esquerda. Zero à esquerda que não significa nada. Deus não faz zero à esquerda. Deus não faz pessoas sem propósito. Ele mesmo te formou no interior do ventre da sua mãe, e um propósito está sobre você. Sobre você não, um propósito está dentro de você, nas suas entranhas, no seu interior, tem um propósito. E mais uma vez, a gente vê uma geração desse mundo, de pessoas sem propósito, de pessoas sem razão de vida, de pessoas que não sabem o motivo do amanhã, de pessoas que não têm mais esperança para nada. Mas quando nós conhecemos a presença, quando nós consideramos o poder dele, a gente vai entender que tem um propósito. Daniel, qual que é o propósito para a minha vida? Eu não sei. Às vezes nem o meu eu sei, mas eu sei que a gente tem. E quando você tem um tempo de oração com o Senhor, quando você considera a presença, uma hora ou outra o teu propósito vai aparecer. Uma hora ou outra você vai se ver fazendo o que Deus mandou você fazer. Diga, eu tenho um propósito. E aí, eu não vou terminar os Salmos, mas do 13 em diante, eu até li mais do que eu iria ler, mas do 17 em diante, ele começa a falar sobre a importância da gente examinar o nosso coração diante dessa presença, diante de Deus, que sabe de todas as coisas. E esse não é o objetivo da ministração hoje, né? A gente teve domingo passado um culto de ceia, que a gente fala sobre examinar nós mesmos, examinar o nosso coração, e isso só pode ser feito mediante a Deus, que sabe de todas as coisas, amém? Como esse não é o objetivo da ministração, eu não vou nessa parte, mas só para fechar os Salmos, ele vai falar sobre a importância da gente examinar diante dessa presença que a gente está comentando aqui. Mas agora eu quero que você abra comigo. Não, vamos no verso 17. 17. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Eu quero falar um pouquinho mais sobre propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Você já comprou algum eletrodoméstico, algum móvel, e o que vem acompanhado? Vem a nota fiscal e vem o manual de instruções. Esse manual de instrução tem todas, ou pelo menos deveria ter, né? Tem todas as informações que você precisa para usar aquele equipamento. Como usar ele, como regular, em que tomada colocar, em que posição colocar, como nivelar, se der alguma luz apitar, como é que apaga essa luz, como que resolve essa situação. Tem os símbolos, está tudo ali. Não é assim? Por que a gente consulta muitas vezes fontes do mundo para saber o que tem que fazer, sendo que foi Deus que nos fez? Não é mais fácil a gente ler o manual de instruções do fabricante? Ei, amados, você tem um manual de fabricação, viu? Está aqui. Aqui tem as instruções que você precisa para a sua vida. Aqui tem como resolver os problemas. Considere a presença quando você tiver que resolver problemas. Considere a presença quando você já não souber mais como fazer as coisas. Abre comigo lá em Samuel. Amém, minha gente? Amém. Você
Pode dar uma mente de vez em quando, a gente é penteca, a gente fica feliz. Vai lá em 2 Samuel. Agora eu vou encerrar, em nome de Jesus. 2 Samuel 6. Tá bom. 10 ao 12. 2 Samuel 6, do 10 ao 12. Amém. 2 Samuel 6, do 10 ao 12. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o alcançou e a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, à casa de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Essa arca da aliança, os filisteus tinham pegado para si, roubado, né? Porque era feito de ouro, então para eles tinha um interesse financeiro nisso. Quando Davi consegue resgatar a arca da aliança e levando para Jerusalém, eles têm um acidente no meio do caminho, morre um rapaz. E Davi e o pessoal ficou com medo nesse caminho por conta desse acidente e deixa na casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom, a arca fica por 3 meses, 90 dias, mais ou menos, vamos pensar nisso. Diz que a casa de Obed-edom prosperou, porque a arca permaneceu por 3 meses. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que a arca estava antes disso? Na casa de Abinadab. E ninguém ouve falar de nada de Abinadab e nem dele prosperando, porque ele estava guardando a presença por 20 anos. Agora Obed-edom fica com a presença por 3 meses, e nesses 3 meses a sua casa prospera. Por que que ele prospera e Abinadab não? Porque ele considerou a presença, porque ele cultivou a presença do Senhor. Ele teve cuidado, ele teve zelo, ele teve manutenção pela presença. Agora a pergunta que eu faço para você: quando a gente para e vê Salmo 139, de uma presença que não tem como fugir, da onde nós formos a presença vai estar lá e não tem como fugir. A gente vê esses salmos, né, essa verdade da presença que não tem como escapar, e a gente vem para 2 Samuel e vê Abinadab sem prosperar e Obed-edom prosperando. Eu chego à seguinte conclusão: que não tem como fugir da presença, mas é possível ignorá-la. Não tem como você fugir de Deus, mas é bem possível que você ignore Ele. Talvez eu estou falando aqui para você, e você pode estar falando: Daniel, eu não estou sentindo nada do que você fala. Daniel, a presença não me parece real. Você está falando que aonde eu estou, a presença está, e isso não está fazendo sentido na minha vida. Eu queria que o louvor subisse. E isso não está fazendo sentido na minha vida. É porque muitas vezes você não está fugindo porque não tem como, mas você está ignorando a presença. E o Senhor trouxe essa mensagem para nós, nos alertando para que nós não ignoremos o Espírito Santo. Não tem como fugir, mas é possível ignorar. Ele nos chama, eu queria que você ficasse de pé. Ele nos chama nessa noite para uma noite de alinhamento, para uma noite de correção, para uma noite de ajustes, para que eu e você possamos considerar a presença de Deus ainda mais. Poderoso Deus, tem como? Tem. Nós vamos ter um momento de louvor. Eu quero que eu e você juntos,
nesse momento de louvor, nesse momento de adoração, a gente começa a consultar o nosso coração. Comece a ver, amados, se nós estamos como salmista, como Davi no Salmo 139, considerando a presença do Senhor, ou nós estamos como Aminadab, ignorando a presença, porque é impossível fugir, mas é possível ignorar. Que nas nossas vidas fique mais claro, fique mais fácil a nossa vida de devocional, que as nossas orações e a nossa vida como um todo sejam considerando a presença. Eu quero que você realmente abra o seu coração, considere o Espírito Santo que está aqui e tenha esse momento de oração. Você já pode começar. Você começa a orar, a pedir perdão por quantas vezes ignoramos